Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui mais um dia para orar por você, para te entregar uma palavra que saiu do coração de Deus diretamente para o seu coração. Amém? Irmãos, todos os dias a gente tem que se alegrar. Por mais que você muitas vezes não tenha motivos, por mais que você tenha passado por lutas e parece que o seu deserto nunca chega ao fim, procure se alegrar no Senhor, confiando que Ele está com você, que Ele não vai te abandonar. E eu tenho certeza que a sua atitude de fé vai determinar a sua vitória. Amém? Irmãos, vocês não têm ideia do quanto essa nossa companhia nos fortalece espiritualmente. Só o fato de nós estarmos aqui orando, isso já é uma atitude de fé. E Deus com certeza irá honrar a nossa fé. Amém? Eu tenho certeza que você que é novo por aqui, você já tenha percebido que nós não falamos aqui de religião, nós falamos apenas de um relacionamento que é possível ter com Deus por meio do seu Filho Jesus. E hoje eu estou aqui para trazer uma palavra abençoada, que vai abrir os seus olhos e com certeza vai fazer toda a diferença no seu relacionamento com Deus. Amém? Então agora eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, porque nós já vamos começar com a mensagem e depois eu quero orar por você, eu quero interceder pela sua causa e nós não somente vamos levantar um clamor, mas nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos profetizar vitória, profetizar bênçãos, porque a Bíblia diz que a palavra ela tem poder de vida e tem poder de morte, e aquele que utiliza das suas palavras colherá do seu fruto. Então, irmãos, nós devemos profetizar sim. Aquilo que você fala hoje vai determinar quanto tempo você vai ficar nesse deserto. Aquilo que você profetiza hoje colhe bênçãos para a tua casa, para a tua família e para o seu futuro. Amém? Então não deixe de se inscrever aqui no meu canal, clique no botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, ative o sininho da notificação e selecione a opção todas para que você não fique de fora dos próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Essa comunidade tem crescido a cada dia e se você também não é membro aqui do meu canal, eu quero te convidar a se tornar membro para você ganhar os meus 2 e-books, os meus 2 livros digitais. É só você clicar aqui embaixo do vídeo no botão Seja Membro. Glória a Deus. Irmãos, eu senti no meu coração de ler com vocês uma passagem que está em Efésios, capítulo 6, o versículo 12. Olha só o que está escrito: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Esse versículo é muito conhecido por todos nós e aqui diz algo muito interessante, que nós estamos enfrentando uma batalha espiritual e por causa disso a nossa luta não é contra as pessoas. Irmãos, uma das coisas mais difíceis que nós temos nessa terra é a convivência com pessoas. Uma vez eu me lembro que eu estava muito cansado, desanimado, sabe, de lidar com pessoas complicadas. E eu comecei a reclamar para um amigo meu que eu não estava aguentando mais, que certas pessoas eram muito folgadas, muito difíceis de conviver. E foi então que no final do dia, irmãos, o Espírito Santo falou bem forte no meu coração: ah é? Você não gosta de conviver com pessoas? Mas saiba que você vai passar a sua vida inteira convivendo com gente. Irmãos, o Espírito Santo falou muito forte isso no meu coração, sabe? E foi um choque para mim. E a partir daquele dia eu parei de reclamar, de conviver com pessoas, de que as pessoas são difíceis. É lógico, né? Muitas pessoas são folgadas sim. Tem pessoas que abusam da sua bondade, tem pessoas que são egoístas, complicadas mesmo. Mas depois daquele dia que o Espírito Santo falou isso comigo, eu parei de reclamar de gente. Eu comecei a amar pessoas. E apesar das suas falhas, apesar dos seus defeitos, eu aprendi uma lição muito importante. Sempre quando você conviver com pessoas que têm falhas e defeitos, você pode relevar isso. Você pode simplesmente amá-las. Porque todos nós erramos e você também erra, eu erro. Mas existe uma coisa, irmãos, que nós devemos ficar atentos. É em relação à essência do coração da pessoa. Tem pessoas, irmãos, que têm maldade no coração.
Aí esse tipo de pessoa, você não é obrigado a conviver com ela, você não é obrigado a ficar demonstrando o seu amor. Não, você ama em Cristo, mas você não tem que conviver com pessoas que te prejudicam, que só querem o seu mal. Então, sempre quando você conhecer uma pessoa, procure saber a essência dela. É uma essência boa? É uma pessoa que, apesar das suas falhas, ela deseja o bem para você, ela não vai te trapacear. Então, quando você começa a olhar com esta ótica, tudo fica mais fácil. Amém? Outra coisa que eu percebi também, que eu tenho percebido ao longo dos anos, é que muitas vezes as pessoas, elas falam coisas que nos ferem. Na verdade, é porque elas estão feridas. Então, sempre quando alguém te ferir com palavras, preste muita atenção, porque na verdade, esta pessoa está ferida. E como ela está ferida, ela vai tentar ferir outras pessoas, mesmo sem perceber. Pode reparar, uma pessoa que está amargurada, ela sempre vai contaminar as outras. E quando você olha com essa ótica também, você consegue muito mais fácil perdoar uma pessoa. Amém? Então, irmãos, aqui está falando sobre batalha espiritual. Esse versículo diz que a nossa luta é contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quem de nós hoje não está enfrentando uma batalha espiritual? Na verdade, são tantos momentos difíceis em que nós somos tomados pelo medo, pela angústia, pela ansiedade. E é exatamente isso, irmãos, que o diabo quer. Ele quer usar os problemas, a crise no casamento, um problema familiar grave, o desemprego ou uma desavença que você tem com outra pessoa, e aí ele quer que você peque, que você enfraqueça a sua fé e que você se afaste do Senhor. Então fique muito atento quando acontecer essas coisas. Aqui em casa nós prestamos muita atenção no ambiente, sabe? Como está o ambiente aqui dentro de casa? É um ambiente de paz? Então quer dizer que está tudo ok. É um ambiente que está começando a ter algum atrito, ou então uma doença, ou as coisas começam a dar tudo errado. Às vezes a gente contrata aqui um profissional e ele tenta consertar alguma coisa, mas aquilo está sempre estragando. Então a gente fica muito atento àquilo que está à nossa volta aqui em casa, sabe? E aí sabe o que a gente faz? A gente dá as mãos, eu oro junto com a minha esposa, com os meus filhos. Eu não aceito que nada do inimigo esteja na minha vida e na minha família. Então fique muito atento aos sinais que estão à sua volta, tá bom? E eu sei que muitas vezes o inimigo, ele vai tentar colocar um medo, mesmo sabendo que nós já somos vencedores. Ele vai tentar nos fazer enxergar que nós somos perdedores, derrotados. Ele quer que a gente já entre no campo da batalha despreparados. Se a gente não estiver com as armas de combate certas nas nossas mãos, com certeza nós seremos derrotados. E é por isso, irmãos, que a nossa maior batalha é através da oração, do jejum, da meditação na palavra de Deus. E é por isso que eu te convido a estar aqui todo dia, de manhã, de noite, tudo para que você não retroceda, não queira desanimar. Amém? Nós já vamos orar daqui a pouco, mas eu quero lembrar com você aqui daquela história que todos nós conhecemos sobre Davi, quando Davi enfrentou o gigante Golias. Essa história está relatada em 1 Samuel capítulo 17, onde a Bíblia fala que os filisteus estavam desafiando o exército de Israel no campo de batalha todos os dias. E já fazia 40 dias que diante deles aparecia um gigante chamado Golias. E esse Golias desafiava o exército de Israel de tal forma que todos os soldados morriam de medo dele. Esse gigante Golias afrontava, zombava, humilhava os soldados de Israel. Até que um dia Davi, que era ainda um jovem que cuidava das ovelhas, ele foi chamado pelo seu pai para ir levar comida para os seus irmãos, que eram guerreiros de Saul, que eram os guerreiros de Israel. E aí Davi foi levar essa comida para eles, e quando ele chegou ali, ele percebeu que o gigante estava afrontando o exército de Israel. E ele quis saber mais sobre o que estava acontecendo, e algumas pessoas ali disseram: Davi, o rei Saul, ele disse que quem derrotar o gigante Golias vai ficar isento de impostos em Israel, a sua família nunca mais pagará impostos, e além disso, o vencedor poderá se casar com a filha do rei Saul. Davi ficou muito empolgado com aquilo, mas mais do que isso,
ele ficou indignado de ver que aquele gigante estava enfrentando e zombando do exército de Israel. E ele chegou a dizer: quem é este homem para afrontar o Deus vivo, o Deus de Israel? Então, irmãos, eu aprendo uma lição aqui. Davi era um simples pastor de ovelhas, ele não era honrado dentro da sua própria casa, mas dentro dele existia um desejo muito grande de glorificar o nome do Senhor. E por mais que ele não tivesse condições de enfrentar aquele gigante tão grande, por mais que ele não tivesse condições, ele não tinha sequer uma armadura. Davi tinha uma coisa que é fundamental para a gente vencer todas as batalhas: é a sua fé. Davi tinha fé, irmãos. Fé de que Deus o ajudaria a derrotar o Golias, fé de que Deus não deixaria ele ser envergonhado. Eu não sei como está a sua fé ultimamente, mas eu sei que muitos de vocês estão com tanto medo da batalha, com tanto medo de vencer esse gigante, que vocês estão se afrouxando, vocês estão recuando, voltando atrás na sua fé, e isso não é um bom sinal, irmãos. Nós devemos ter confiança, devemos ter a certeza de que Deus vai nos proteger e vai nos guiar. Amém? E por isso a oração de hoje vai ser direcionada para isso, para você tirar de vez o medo do seu coração. Eu não sei o que tem se levantado contra a sua vida. Talvez você tenha brigado com seu cônjuge, talvez você está olhando para a sua carteira, para a conta do seu banco e você não encontra dinheiro ali. E aí isso te desanima, isso te abala. Mas eu quero ler com você só mais uma passagem que vai te dar um caminho para você seguir a partir de hoje, tá bom? Essa passagem está em 2 Coríntios capítulo 10 e eu quero ler para você o que está escrito. Preste muita atenção. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você estiver cumprindo a sua missão aqui nessa terra, você vai sofrer ataques por todos os lados. O inimigo vai se utilizar de pessoas para te ferir, para te perseguir, para te prejudicar. Ele vai fazer com que você paralise e que você perca a sua fé. Mas aqui nós acabamos de ler que as nossas armas não são carnais, mas são armas espirituais. A gente não luta como as pessoas lutam aí fora. A gente luta com o poder de Deus. A gente luta com oração. A gente luta guerreando e vencendo primeiramente no mundo espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vence no mundo espiritual, automaticamente isso vai se redundar aqui na terra. Isso vai se materializar na sua frente, a vitória. Por mais que você não esteja enxergando uma saída, saiba que se você está batalhando com a arma certa, Deus vai te garantir a vitória e na hora certa o seu milagre vai ser visível para você. Amém? Hoje você só enxerga com seus olhos da fé. Amanhã você verá com seus próprios olhos aquilo que Deus fará na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Se você tem entendido essa mensagem, escreva aqui no comentário o seu primeiro nome e escreva: Deus já me deu a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar agora, nós vamos buscar ao Senhor e eu tenho certeza que Deus vai ouvir o nosso clamor. Davi, ele não usou armadura e por mais que o rei Saul colocasse armadura sobre Davi, a Bíblia diz que Davi não conseguia caminhar porque aquilo era muito pesado e Davi não estava acostumado. Então ele simplesmente pegou algumas pedrinhas e ele lutou com as armas que ele tinha. Mas o que deu a vitória para Davi não foi aquela arma em si, mas foi a sua fé. Porque a Bíblia diz que quando Davi mirou no gigante, assim que eles começaram a lutar, a pedra que veio do estilingue de Davi acertou bem no meio da testa do gigante. E aí sabe o que aconteceu? O gigante caiu no chão e Davi, ele simplesmente, ele foi lá, pegou a espada do gigante e ele cortou a cabeça de Golias. E então, uma coisa que eu acho muito interessante, a partir daquele dia, Davi se tornou um homem de guerra, um guerreiro, e nunca mais ele voltou a ser um pastor de ovelhas, porque Deus levou ele a um novo cargo, ao novo nível. E pode ter certeza de uma coisa,
aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Nunca mais você vai voltar para os mesmos desertos, para as mesmas lutas. Deus vai fazer você subir de cargo, subir de nível, principalmente na sua vida espiritual. Amém? Então agora você vai fechar os teus olhos, eu quero orar por você e principalmente eu quero que você deixe o seu comentário, porque eu vou orar em cima dos comentários, todos os comentários de pedidos de oração, aquilo que você está querendo que eu ore, eu estaria orando agora em nome do Senhor Jesus. E você sairá daqui diferente para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua santa presença neste dia, para louvar e glorificar o Teu santo nome. Oh, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Pai, nessa corrente de fé e de oração que tem crescido a cada dia. Oh, meu Deus, eu oro, Pai, por este homem e esta mulher que estão aqui, Pai, com o coração dilacerado, um coração triste, Pai, profundamente angustiado. Oh, Senhor, muitos não conseguiram dormir direito, muitos tiveram noites perturbadoras, Pai. O inimigo tem se levantado de várias maneiras, de todas as formas. Eu vejo aqui, Pai, pessoas atribuladas, oprimidas por Satanás. Senhor, neste momento eu repreendo toda obra maligna, todo plano de Satanás contra essa pessoa, tudo que o inimigo tem se levantado, trazendo medo, angústia, perturbação. Ó Senhor, nós oramos, Pai, pedindo a Tua blindagem. Blinda esta pessoa, blinda esta família toda, Pai, com os Teus anjos. Nós não aceitamos, Senhor, ser afrontados pelo gigante. Nós cremos, Pai, que o Senhor está nos defendendo. Nós cremos que o Senhor é quem nos dará a vitória. E é por isso que nós não iremos lutar contra pessoas. A nossa luta é no campo espiritual. Nós não queremos mais viver pela nossa carne. Nós queremos viver de acordo com a Tua vontade. E por isso nós clamamos pela Tua misericórdia. Nos lava, Senhor, de todo pecado. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós damos brechas. Muitas vezes nós abrimos espaço para o inimigo. E, Senhor, eu tenho visto aqui muitos comentários, Pai, de pessoas dizendo que estão sendo perseguidas no trabalho, pessoas sendo perturbadas no sono. Oh, meu Deus, tem misericórdia dessas pessoas, Pai. Blinda todas essas famílias, ó Deus. Ó Senhor, esta mulher que está orando pedindo pelo esposo, o marido, Pai, tem dado trabalho. Oh, homem rebelde, homem teimoso. Senhor Jesus, tem misericórdia desse homem, Senhor. Esse homem que muitas vezes não quer saber de Deus. Ele quer saber de tantas coisas passageiras, terrenas, mas não quer saber das coisas espirituais. Ó Jesus, esta mulher que está orando pedindo a cura do seu esposo, a cura na coluna. Jesus, eu te peço agora, coloca a Tua mão sobre esse corpo, Senhor. Ó Jesus, cura este homem, Pai, e todos, meu Deus, que estão agora no leito de hospital. Homens e mulheres, Pai, que estão se sentindo fracos espiritualmente. Pai, eu oro por esta moça que disse que está se sentindo afastada do Senhor. Há tantos anos ela não consegue mais ter uma vida de oração. Jesus, cura esta mulher, Senhor. Traga o renovo espiritual. Fortaleça, Senhor, esses joelhos vacilantes, Pai, que essa pessoa venha conseguir caminhar contigo, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, muitos pedidos, Pai, em relação à saúde. Muitas pessoas na UTI. Ó Senhor, tem misericórdia, Pai. Essas pessoas precisam, Pai, da Tua cura. Envia os Teus anjos agora, onde essa pessoa está, Senhor. Nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus de milagres. Ó, meu Deus, essa pessoa pedindo pela vida sentimental. Pai, muitas vezes o vazio é muito grande, Pai. Muitas vezes, Pai, esta moça sente um vazio tão grande. Ela só queria ter uma família, ter alguém do seu lado. Ó Jesus, a Tua palavra diz no Salmo 37, que quando nos deleitamos no Senhor, o Senhor concede os desejos do nosso coração. Ó Jesus, eu te peço, faz um milagre, Senhor, na vida dessa pessoa, que ela venha conseguir, Pai, encontrar alguém, que ela venha conseguir ser feliz, mesmo solteira, em nome de Jesus. Pai, nós oramos também pela vida financeira, muitas pessoas pedindo pela vida financeira. Jesus, dá sabedoria, Senhor, dá estratégias e principalmente dá força para essa pessoa não desistir. Jesus, abre portas de emprego, mostra para essa pessoa como ganhar dinheiro, Pai, como ter uma porta aberta, Senhor, como colocar o pão na mesa, o pão de cada dia. Em nome de Jesus, meu Pai,
Esta mulher que está pedindo pelo filho, o filho está mexendo com bebida alcoólica, o filho está nos vícios. Senhor Jesus, liberta este jovem agora, liberta este homem, Senhor. Quantos agora, Pai, estão endividados, estão presos em vícios, em pecados, estão atribulados. Ó Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos todos esses pedidos. Todas essas pessoas, meu Pai, que têm pedido aqui, Pai, pelo casamento, pela família, estão sentindo também uma tristeza muito grande. Senhor, quantos agora estão passando pela síndrome do pânico, estão esgotados emocionalmente, estão esgotados na sua mente. Senhor Jesus, cura, traz o milagre. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos e abençoamos todas as pessoas, e que essas pessoas possam compartilhar e que mais e mais vidas sejam tocadas e transformadas para a honra e glória do Teu santo nome, que nós oramos e te agradecemos. Amém.